Boa noite, boa noite, boa noite. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Como é que tá o som aí? Show de bola. Sejam todos muito bem-vindos. Não só as pessoas que a gente já conhece, que já faz parte aí da nossa família, mas também os convidados, pessoas que estão conectando, pessoas que estão assistindo. Esse bate-papo de hoje vai ser um bate-papo bem legal, dinâmico e ao mesmo tempo muito importante, né? Eu acredito que é um dos temas mais falados hoje no mundo dos negócios, no mundo do desenvolvimento pessoal, que é a inteligência emocional, né? A inteligência emocional, acho que ela abrange dezenas, centenas de pontos, de variáveis, que vale a pena a gente mencionar aqui alguns pontos, e principalmente trazer algumas histórias que são importantes, que são histórias transformadoras, né? Vai muito de cada um de nós aqui, querer mudar ou não, tomar uma decisão de escolher um caminho A, B, C, né, ter uma reação ABC, né, de acordo com alguma situação. Então vai ser muito importante esse bate-papo. Espero que agregue muito no dia a dia de vocês, no negócio de vocês. E, obviamente, para a gente bater esse papo, trazer Doc Fabiano Barcelos para a gente bater um papo sobre inteligência emocional. E é um tema que quando eu convivo com ele, quando eu olho para ele, eu falo assim, cara, caramba, o cara é aquele cara frio, né? Aquele cara que preto no branco. E vai ser bom demais aqui trocar esses minutos aqui com ele. E aí, Doc, tá bem? Como é que você tá, meu? Cara, tudo bem? Cara, eu fiz um teste. Vou fazer um teste com vocês hoje de coeficiente emocional, todos vocês. E abre a câmera, gente. Pelo amor de Deus. Abre a câmera aí, vai. Coisa É, horrorosa olhar pra nomezinho cinza aí. Cara, eu me descobri, assim, eu me descobri um cara mais controle, com controle emocional mesmo, assim. Aprendi muito, me desenvolvi muito. Tirei uma nota muito boa no teste. Depois vamos tá com fazer, irmão. teste? Não, você fez antes. Estamos aqui, estamos com teste aqui. Fiz hoje, fiz hoje. Nota foi boa, cara. 9,6, muito boa. Mas você. Bem, eu te conheço há um tempão já, né? 10 anos, sei lá, mais de 10 anos. E eu sempre, quando eu vejo você assim, você sempre me passa uma energia assim séria, né? Um cara bem direto ao ponto, assim, né? Preto no branco. Então, você acha que isso tem a ver com inteligência emocional? Cara, eu peguei uma definição, que eu sabia que você ia perguntar isso. É legal, eu e Fê, a gente não falou sobre isso hoje. Só escolhemos o tema e falamos, É vamos tudo na tocar. surprise. É, 100%. capacidade de controlar suas emoções e dos outros, independente da situação de momento. Melhor definição que eu peguei. Então, é a capacidade de controlar isso, inteligência emocional. Por Daniel Goleman, né, que é o maior psicólogo estudioso disso. Capacidade de controlar suas emoções e dos outros. Então, assim, não se trata só de você, independente da situação de momento. Então, manter o teu controle independente da situação de momento. Aí ele fala, pessoas que explodem, pessoas que criticam, pessoas que são nervosas ou que não aceitam críticas ou que não aceitam não, são pessoas com baixo coeficiente emocional. Então, acho que tem muito a ver com o nosso business, né? Legal, legal. Deixa eu anotar aqui, para depois perguntar algumas coisas. Mas você sempre foi assim? Acho que essa é a pergunta, né? Como é que foi sua casa, seus pais? Você acha que isso é genético? Eu, cara, eu fui criado por um pai enérgico e impulsivo e por uma mãe que mais tranquila, mais calma. E eu, dos meus irmãos, eu sempre fui o que mais pensou antes de fazer alguma coisa, entendeu? Não sei se pelo meu signo, características, enfim, não sei. Eu nunca fui muito explosivo. Eu nunca fui de tomar uma decisão por impulso. Eu sempre fui mais racional, né? Então é uma característica minha, isso mesmo, assim, sabe? A medicina me deixou um pouco mais, me desenvolveu um pouco mais em relação ao coeficiente emocional por lidar com doenças, morte e etc. Então, eu sempre fui um cara que raciocinou em cima de algumas dificuldades. Então, tipo, meu avô veio a falecer, todo mundo explodiu em sentimentos, e eu respirei fundo, resolvi todas as questões que tinha que resolver, mesmo antes de ser médico, e depois consegui deixar a emoção um pouco aflorar, assim, né, para viver o luto e tal.
Então, era uma característica minha, assim. E aí eu fui pegando várias coisas, Fê, assim, a gente vai falar ao longo dessa hora agora, né? Eu fui pegando várias características, assim, e a gente começa a se enquadrar, né? Tem um teste aqui também legal para fazer. A gente começa a se enquadrar e se encaixar, e falar assim, caraca, eu sou assim. Putz, isso aqui eu tenho que melhorar um pouco. Nossa, isso aqui tem a ver com o nosso negócio, assim. É muito legal quando a gente estuda um tema e a gente começa a se encaixar, assim, sabe? No negócio. E diz o Daniel Goleman, é, que o coeficiente emocional, ele define 80% do sucesso de alguém e o coeficiente de inteligência, o QI, né, só 20. É isso aí. Só 20. É o que a gente Então, fala, né? O sucesso tá em 90% de emoções, né? 80% de é, emoções e 20, 10% de de técnica e inteligência. técnica, o que você realmente É, sabe, né? é, Antigamente, as empresas, os negócios, eles eram muito drivados pelo QI, né? O intelectual, quociente intelectual. Depois de é, um tempo para cá, consciente emocional, né? Então, as pessoas, elas isso aí. são... E é meio que controverso, né? Porque as empresas, elas contratam as pessoas pelo QI, né? Notas enfim, currículos e tal, e demitem por quê? É isso 80% das aí. pessoas que são demitidas é por QE e são contratadas 80% por QI. É isso aí. E no mundo que a gente está vivendo hoje é um mundo que a gente já está falando de QA, né? Que é quociente adaptativo, né? Que é acima, né? Então, o Daniel Goleman, ele fala isso, só que ele fala o seguinte, assim, quanto mais você desenvolve, e tem aqui, eu listei coisas para você melhorar, né, o teu QE, quanto mais você desenvolve o teu QE, melhor você fica no A, no QA, no adaptativo, né? Por quê? Porque quem tem o QE baixo age por impulsão. O que é impulsão na medicina? Né? O que é o reflexo, a impulsão? Quando você bota a mão no fogo, você não pensa, caramba, minha mão está queimando, vou tirá-la. Você não faz isso. Você tira sem pensar, né? Por quê? Porque a informação sai da mão em frações de milésimos de segundo, sai da mão e vai até a tua região medular, tá? A tua região medular, e ela faz o reflexo, ela tira, sem você raciocinar, tá? O sistema nervoso central, ele é o racional, é o que você precisa pensar para agir. Meu filho fez uma besteira, o que eu devo fazer com ele? Não é reflexo, né? O reflexo ele vem da medula, medular. Então você tira sem pensar. Então é a fuga, é o reflexo de tirar a mão do fogo. Então quando você para raciocinar, quando você age por impulso, e você não raciocina, você tem um baixo QA, que é um baixo desenvolvimento adaptativo. Por quê? Porque você não está raciocinando em cima, né? Nossa. Então, tipo, tomei um não. Putz, tomei um não. Ah, vou desistir de tudo. Ah, que coisa horrorosa, não serve para mim. Você não parou para raciocinar, você agiu por impulso, fez uma grande de uma besteira, não parou para raciocinar o porquê que fala. E o foda disso tudo é que o ser humano, ele é, até pegando um gancho do que você falou, o ser humano é muito esponja, né? Eu sei que tem gente que vai ver isso aqui, esse conteúdo, e vai começar, porra, mas como é que eu faço? Eu nasci numa casa que meus pais me batiam pra caramba, gritavam comigo pra caramba, minha mãe me xingava, meu pai, não sei o quê. Eu também sou de uma família italiana, né? Imagina, meu pai é italiano raiz, raiz, assim, né? Participou da guerra, escassez, enfim, loucura total. E, nossa, então assim, mesmo é picos, né? Mesmo é grito, depois tá dando risada, depois grita e quebra coisa e vai. Então eu cresci muito nessa coisa impulsiva, né? Que você falou muito bem. E o foda é que a gente é esponja, né? Então a gente vai criando a nossa mente, a nossa mentalidade, né? Nossos conceitos daquilo que a gente vê, né? Daquilo que a gente Claro, vive, das experiências que a gente vive. Se a gente vive na nossa casa há muito tempo e ter aquilo dentro da gente, a gente vai fazer, de alguma forma a gente vai duplicar aquilo, a gente vai replicar aquilo. Eu falo porque eu repliquei muito aquilo. Muito, muito do comportamento do meu pai, eu levei na minha vida pessoal e profissional. Até os meus 28 anos, 29 anos, nossa, eu repliquei muito comportamento inadequado. Ah, mas eu sou assim mesmo, eu sou direto ao ponto, eu falo mesmo o que tem que falar. Não, não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Isso é uma visão minha, né? sim, Porque se você age por impulso, achar que tem que ser assim, vou fazer do meu jeito e tal, você está indo contra, né, uma lei
convivência, né, com outras pessoas, de entendimento, de empatia com outras pessoas, né? Que é só você, então, que é o que meu pai fazia, enfim, seu pai muitas vezes fazia, que era, aconteceu, gritava, quebrava prato, quebrava não sei o quê. Não, calma, respira. Então, até os meus 28 anos, eu era um cara, assim, muito nervoso quando alguma coisa dava errado, assim. E é louco que inteligência emocional você pratica, né? É autocontrole. Total autocontrole. Controle, É, né? é controle total. É que nem beber café sem açúcar, é costume. Não, eu sou fruto disso. É. Você talvez você teve mais facilidade, você é um cara que já é mais calculista, dá para ver, desde que eu te conheço. Então, Sim. é isso, é consistente, é calculista, é frio e tal. Eu não, eu sou um cara muito emoção, né? Então, assim, eu ia muito, eu Eu sou voltava. água, né? Eu sou água. Tem aquela coisa do signo, eu não entendo porra nenhuma disso, tá? Mas tem a coisa do signo lá e tal, não sei o que. Eu sou água, eu apago o fogo. Tipo, tu pega um ariano que explode, minha esposa, por exemplo, explode e tal, não sei o que, emoção à flor da pele. Eu sou ao contrário, eu paro, calma, raciocina, respira. O que que a gente pode, né, desenvolver com tudo isso que tá acontecendo? Então, eu sou água. Então, eu sou ao contrário das pessoas explosivas, sabe? Uma característica minha também, né? Ajuda também, né? Não, total, mas acho que assim, uma lição que fica aqui para a galera é exatamente essa, né? Muitas vezes a gente vai replicar o comportamento que a gente teve em casa, e assim, a chance é muito grande disso acontecer. É, Então, se você está insatisfeito com o resultado que você tem, lembra, o resultado que a gente tem, normalmente ele é fruto de uma comunicação que a gente faz, né? A gente falou no bate-papo, né? E sim. essa comunicação, ela vem muito do seu entendimento, né? Do seu autoconhecimento, do seu filtro, e aí você age, aí você comunica, aí você explode, aí você respira, aí você faz alguma coisa que vai te conduzir a um caminho de resultado, bom ou ruim, né? Então, assim, mesmo que você tenha nascido num ambiente, não vou falar tóxico, né? Um ambiente que impactou de alguma forma suas emoções, você pode decidir mudar. Isso aí. E aí tem estratégia para isso, tem técnica Total. para isso. Que a gente vai bater um papo sobre isso aqui, e eu acabei usando muito isso, tá? No meu dia a dia. Algum ponto que você queira? Você mesmo, você falou, né, no início da tua carreira na venda direta, você era um cara que respondia e-mail criticando os coordenadores da empresa. O mundo, né? Porque assim, tudo é problema. O cara que. É que eu não gosto de inteligência emocional, eu não gosto de falar isso, porque eu acho que todo mundo é inteligente emocionalmente. Todo mundo é. Por isso que a gente pode desenvolver, porque dentro de você já existe a inteligência. Então você já é Então, inteligente. isso que você está Agora, falando é correto. Inteligência emocional todo mundo tem. Por isso que existe o coeficiente emocional. Uns têm um aí você nível. controla. Então Isso aí. tinha que ser uma gestão emocional. Tinha que ser o É, nome. Como você gere suas emoções? Puta, eu tô gerindo de forma errada. Puta, vamos melhorar? Puta, eu tô gerindo de forma certa. Legal, continua. Então é muito mais uma gestão do que acontece, porque todo mundo tem raiva, todo mundo tem chora, todo mundo tem frustração, todo mundo tem alegria, todo mundo tem felicidade, todo mundo fica pé da vida de vez em quando, todo mundo quer socar tudo, jogar coisa, todo mundo quer. No fundo, todo mundo quer. Alguns não fazem. Alguns, o pensamento vem rápido e vai embora. Qual a diferença, então? O que que ele fez? Que um cara conseguiu se controlar e o outro não conseguiu se controlar. Pai que bate em filho, normalmente. É aquele momento de explosão de raiva. Foi lá e pum, deu uma palmada lá. É raiva que dá para controlar, né? E aí tem os passos para o controle, né? Que mais? Vamos fazer o teste do marshmallow? Ao teste marshmallow. Tem um São dois. teste, eu sei da história, mas São. tem o teste. Como é que Não, você vai fazer tão rápido? são dois testes, tá? Um é marshmallow, que eu quero deixar aqui, a galera vai responder no chat. E a outra a gente vai fazer o teste real do Daniel Coleman sobre coeficiente emocional para saber quem é os níveis de cada um, né? Bom, o primeiro teste do marshmallow é o seguinte, e aí vocês têm que ser sinceros, né? Mentir vai mentir para você mesmo, né? Fizeram um teste do marshmallow, que era o seguinte: pegaram crianças e botaram um marshmallow na frente das crianças, tá? E falaram para elas, ó, se vocês esperarem, eram acho que 20 crianças, se vocês esperarem 4 minutos antes de tocar no marshmallow e comer, vocês ganham outro. Então, para todo mundo a regra era: senta, fica olhando para o marshmallow, crianças,
fica olhando para o marshmallow e você tem que ficar 4 minutos sem tocar no marshmallow. Quem ficar 4 minutos sem tocar no marshmallow ganha mais um, tá? E aí soltaram o tempo e ninguém controlando nada. Largaram as crianças lá. 60% comeu o marshmallow antes dos 4 minutos. Não aguentou esperar. Pegou o marshmallow, comeu, se lambuzou e nem pensou 2 vezes. 40% esperou e ganhou mais um marshmallow. O que se tirou dessa conclusão? Nota-se que após o crescimento, acompanharam o desenvolvimento dessas crianças. Esse teste foi feito em 1960 e alguma coisa, 50 e alguma coisa. E acompanharam o crescimento dessas crianças. E deixa eu ler para vocês para não falar besteira. Notou-se após o crescimento que as crianças que esperaram para comer tinham melhor controles emocionais sobre diversas situações, melhores desempenhos, melhores relacionamentos e mais sucesso na vida. Porque sucesso ele é relativo, né? Mas relacionamento, controles emocionais, desempenho na própria carreira, então relacionado a quem esperou para comer o marshmallow, né? E aí ele conclui com o teste do marshmallow. Essa conclusão vem desse teste, né? Que o coeficiente emocional define 80% do sucesso de alguém e 20% vem do QI. Isso vem do teste marshmallow. Agora eu quero que vocês escrevam no chat aqui. Sendo sincero, você seria a criança que comeria um marshmallow antes dos 4 minutos ou você aguentaria 4 minutos esperando para poder ganhar 2 marshmallows? Bota 1 aí embaixo. Eu comeria logo, eu sou impulsivo, eu sou assim. 2, eu aguentaria de boa para comer o segundo marshmallow. Bota aí no chat. Gostei da Ah, sinceridade de mas alguns aqui. é muito bom esse teste. É, E dá e, para depois a galera entra no YouTube e coloca lá teste do marshmallow, câmera é, escondida. Aí você vai ver ah, as câmeras escondidas na sala com as crianças, é legal. sim, Eu isso usei aí. isso muito com meus filhos. Até hoje eles guardam para ganhar mais depois, assim. Eu usava Os, quando eles os, do, eram os dois esperaram? esperar. O Tito teve alguns desafios para que queria comer antes, mas depois explicando tal, eles esperaram. O Bento já é mais tem um controle maior assim, né? E o controle é para tudo, né? Não Para só para tudo, isso. cara. Isso é a ponta do iceberg, né? Então hoje você vê nítido, né? Aquele filho que tá satisfeito, para de comer, aquele que come mais e quer repetir, tem o olho maior que a barriga, então assim, você vai acompanhando, né? O nível de controle das pessoas, e isso lá na frente vai ter um impacto. Então, se você consegue identificar isso agora, você consegue trocar uma ideia e batendo papo É. de forma descontraída, né, com a galera. Mas é Uma muito galera bom. botou um aqui, ó. Uma galera. Dois É também, mas normal, né? É comportamento. Se todo criança, mundo né? colocasse dois, o mundo seria o paraíso, né? Seria. É. E aí, cara, ele ensina como melhorar. Porque é fácil a gente falar, né? Ah, eu sou péssimo, e o que que eu faço? Né? Ele Legal. ensina como melhorar. E aí Como é dá que pra é? gente fazer um. Eu vou trazer aqui os itens, dá pra gente fazer um bate-papo correlacionando com a nossa profissão, né? Vai Que eu lá. acho que tem muito a ver. Bom, ele fala que como fazer. Primeiro você tem que ter autoconhecimento e autocontrole. Então, as palavras-chave para a Perfeito. gente evoluir nisso é autoconhecimento e autocontrole, Passo um. tá? Passo um. Então, assim, se conhecer, ou seja, o que é se conhecer? Cara, ele lista uma opção de coisas assim, identificar o que você sente. O que você sente? Por que você não respeitou, esperou 4 minutos? O que você sente? Né? Que sentimento é esse que vem e você perde a racionalidade, né, de cumprir a parada e sai comendo a parada? Ponto número 2, aprender a administrar o que você sente. Então eu sinto muita raiva, eu Gerenciamento. quero jogar tudo pro alto, mas eu tô sentindo essa raiva, mas eu tô segurando. Que é o Eu tô gerenciamento de emoções, né? Perfeito. que é o gerenciamento de emoções. Eu tô administrando essa minha raiva. Eu tô com ela aqui. Até porque todos somos seres humanos imperfeitos. Tô com ela aqui. Mas eu sou o cara que tô com um sorriso no rosto, cara de paisagem e não botei pra fora, né? Autorresponsabilidade. Por quê? O que é autorresponsabilidade? Assumir as consequências mediante as suas atitudes. Então você tem que ter autorresponsabilidade, tanto de quem segura quanto de quem explode. Você tem que assumir tudo que acontece pós isso, né? Aprender com essas consequências, porque quem aprende e erra evita errar de novo. Então,
É tudo uma questão de consciência, por isso o autocontrole, né? Uma questão, cara, explodi, falei besteira, aquela pessoa ficou magoada comigo. Cara, que eu aprendi disso? Putz, tô muito arrependido em relação a isso. Então, pensar em cima das suas atitudes mais enérgicas, pensar em cima das suas ansiedades, pensar em cima das suas explosões, né? Valeu a pena bater no teu filho? Foi um negócio legal? Aquele momento de raiva, tem como você segurar? Pensa a respeito da atitude que você teve, né? Para você, na próxima vez, segurar um pouco mais a onda. Então, não deixa passar despercebido, né? E agir para melhorar e ter mais autocontrole. Então, o que que eu posso fazer para da próxima vez eu segurar um pouco a minha onda? Então, o que que eu resumi de tudo isso, né? É, mesmo você tendo características de impulso nas suas atitudes, reflita sobre elas. Para refletir sobre elas. Putz, cara, como o Fernão lá, o que ele ganhou mandando um e-mail xingando o corporativo naquela época? O que que melhorou? Resolveu algum problema fazer isso? Ele melhorou em algum aspecto? O que que ele sentiu no momento ao qual ele estava escrevendo aquele e-mail? Era raiva? Era medo, né? Tem até aqui, Fê, as emoções, né? Nossa, eu anotei muita Esse é o coisa. primeiro passo, né? Acho que é até legal a gente destrinchar um pouco mais, né? Eu gosto, Raiva, medo, alegria e tristeza. Raiva, medo, essas alegria e são as tristeza. principais, né? E aí tem as derivadas, né? Mas é tudo que é Isso. emoção, né? E aí dá pra gente trazer para o nosso business, né? Muita coisa, né? Nossa, total. No mundo dos negócios, você numa reunião, você tendo objeção, você não tendo a resposta que você gostaria, você se frustrando. E tem um outro ponto que é muito importante também na parte da inteligência, da gestão emocional, que é a empatia, né? Então, Sim, se você está brigando com alguém ou discutindo com alguém, é saber que existe alguém na sem discussão. dúvida. Sem Normalmente, quando a dúvida. gente discute, a gente só vê a nosso lado, só quer saber do nosso lado, a gente fica cego com a situação. Só existe um lado, só existe um caminho, e a gente não se coloca no lugar do outro, né? Eu sei que é difícil É, pra caramba, tá? Isso é um treinamento perpétuo, é um treinamento. contínuo. Mas Sim. assim, a gente tem que se colocar no lugar do outro. De um lado e de outro, assim. Quando a gente tá brigando com alguém, se colocar no lado do outro, e quando alguém tá descontrolado perto da gente. Por isso que ele define o controle emocional como nosso e dos outros. Porque se alguém vem descarregando toda a raiva dele em cima de você, quando você tem um coeficiente emocional muito desenvolvido, você consegue respirar e pensar no seguinte: "Cara, esse cara deve estar passando por algum problema, eu tenho que entender que ele está num momento de desequilíbrio, não tem a ver comigo". É isso. Respira fundo para você não entrar na mesma sintonia do cara, e os 2 perderem a razão. Isso é muito difícil, Muito, isso não é fácil, é muito muito. difícil, mas é treinável, mas é Nossa, treinável. isso acho que assim, você falou, esse é o ouro do É, bate-papo. Esse é o ouro do é, bate-papo. Pode anotar aí, porque uma vez que você treinar isso muito, seu nível de liderança e de ser humano mais evoluído é bizarro, né? Então Eu queria vamos até lá. te perguntar uma parada, Fê, que eu acho que você vai ter muito mais expertise do que eu para falar sobre isso. Eu tenho certeza que você já resolveu vários pepinos em relação ao nosso negócio. Nós trabalhamos com times, né? A gente trabalha com equipes, a gente trabalha com pessoas completamente uma diferente da outra, uma com mais ambição, outra com menos, uma com características, outras com outras, e os conflitos acontecem. Conflitos, explosões, vontade de desistir, vontade de crescer, e aí você identifica uma grande liderança e vê, putz, cara, eu tenho que ajudar esse cara a não desistir, ou eu tenho que ajudar esse cara a crescer porque ele é muito bom, só que ele tem as emoções abaladas. Existe aquelas reuniões, a gente aprendeu isso, eu aprendi com você. Existe aquelas reuniões que você vai para colocar energia e existe aqueles encontros e reuniões que você vai para apagar fogo, que é o teu papel de liderança também, né? Como é que você lidava, que a gente pode ensinar para a galera, e como é que você lidava com esse tipo de encontros, reuniões para apagar fogo, apagar incêndio, né? Meio que controlar as emoções das pessoas. Como você se preparava para esse tipo de Cara, momento? é uma excelente pergunta. Depois você até responder a da Carolina também, que está ali no chat, mas assim,
Se você sabe que já vai ter uma situação que é um desafio, que vai acontecer, eu acho que você já tem que ir para essa situação como uma oportunidade para você fazer parte de algum movimento, de alguma coisa para você evoluir. Seja você a ponta de cá ou a ponta de lá. Então é uma oportunidade. Enfrenta como um desafio, enfrenta como uma zona de conforto que você está saindo. Então tudo que tira a gente da zona de conforto é a zona da transformação, é a zona da evolução. Então sempre quando eu vou para uma situação que eu sei que talvez tenha alguma coisa para ser solucionada, eu já vou com a mentalidade aberta. O que difere das pessoas que, puta, tá rolando, vai rolar isso, puta, não vou, não quero vir, não quero saber, então vou fugir. Cara, esse mindset é importante que eu tô falando, tá? Porque assim, todo mundo vai ter isso na vida. Olha que louco, né? Não adianta fugir. Todo mundo vai ter isso. O meu pai, quando explodia e tal, estourava, ele podia estourar numa situação A, mas ia acontecer uma outra situação A daqui 2 dias. Vai estourar de novo? Daqui 3 dias. 20 anos estourando. Faz sentido? Sabendo que você já passou por situações iguais, centenas, e você está estourando durante 20 anos. Faz sentido isso na cabeça de vocês? Não faz, né? O desafio ele só é desafio que você nunca viveu. Depois que você vive, já não é mais desafio. Perfeito. Nossa, anota essa frase, gente. Fala de novo, Fê. O desafio só é desafio porque você nunca viveu, ainda. Depois que você vive ele, ele já não é mais desafio. Você já praticou aquele negócio, aquela situação. Né? Então, assim, inteligência emocional, gestão emocional é exatamente isso, né? Então, eu sempre vou para uma conversa, para um bate-papo, para uma situação dessa, assim, com a mente aberta, mas sempre me colocando num lugar de ouvinte. Porque quando as pessoas falam, elas acabam até resolvendo as próprias questões, muitas vezes. Daí você entra como mais uma ponte, um apoio, um suporte, né? Então, por isso que eu falo empatia muito, né? Para mim, empatia é um dos maiores, é um dos maiores, como é que eu posso falar? Uma das maiores características da inteligência emocional. Porque Maiores habilidades. se você não tem, se você não tem essa empatia pelo outro, não tem como você conduzir uma emoção. Emoção normalmente é sua, mas é porque alguém fez com você, é por uma situação, sempre tem uma outra terceira, um terceiro, né? Uma outra parte. Né? Então, empatia ela é muito importante, tá? Né? Numa situação dessa. É, a Carolina escreveu ali, ó, até que ponto eu posso segurar demais é saudável? Qual é o melhor momento para falar, o momento de falar e qual o modo de falar para que a comunicação seja assertiva e eficaz? Eu respondi, enfim, 60%, né, do que ela colocou ali, mas Eu acho que, os, assim, Carolina, eu acho que o que eu posso contribuir em relação à tua pergunta, eu acho que vai muito mais do teu autocontrole em relação ao que você sente, do que propriamente dito de você estar no controle, de você estar segurando. Por que que eu digo isso? Quando você está iniciando o processo de autocontrole, você sente, você fica remoendo, você fica sentindo, você fica remoendo, e isso é um treinamento. Depois de um tempo, você não sente mais, você não remoe mais, aquilo já não te faz mais mal, sabe. Então não é questão de ser saudável ou não. Não saudável é quando você começa a vomitar, botar tudo pra fora, né, e perder todos os relacionamentos que você tem ou todas as conquistas que você tem. E no início, se você faz isso, e começa a tentar se adaptar e se controlar, os primeiros passos, eles sim, vai ser de segurar, vai ser de sentir, vai ser de querer socar a porta, vai ter um sorriso quando chega em casa, soca a porta e tá tudo. O início ele pode ser mais ou menos assim se você for uma pessoa explosiva. Tem que botar pra fora e etc. Mas com o tempo, o treinamento, com o tempo, com prática, você não sente mais, tá? Então, aqui em casa a gente tem os 2 opostos aqui em casa, eu e minha esposa. Ela é muito mais desenvolvida em algumas coisas e eu em outras, mas nesse ponto nós somos os opostos. A William é uma pessoa que se ela pega posta alguma coisa no Instagram, e uma pessoa, assim, todo mundo elogia, 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 tem uma criticando, ela vai bater boca com quem critica. Ela bate boca, ela responde, ela não leva desaforo pra casa, sabe, ela fica pé da vida, acaba o dia dela.
acaba o dia dela quando ela bate de frente com alguém, sabe? E aí fica aquela discussão, acaba o dia dela, ela fica puta, ela quer socar, ela quer falar, ela xinga dentro do banheiro, é a característica dela. Então ela tomava um não, ela vivia aquele não, sabe? E eu já sou um cara que aprendi muito com o Fernão isso também. O Fernão, ele é o rei de te dar uma lição de moral sem falar nada. Isso eu posso te falar. Ele te dá uma lição de moral quieto. Então você fala, ele fica quieto. Aí você fala mais, aí você cai na própria realidade do que você tá falando, você se arrepende, você para de falar e ele não falou porra nenhuma. E você, o mestre dos magos. E eu aprendi, e eu acho que o maior sentimento para você se livrar de um problema é ignorar. Então, se uma pessoa tá te fazendo mal, o ignorar a pessoa é a melhor coisa que você pode fazer por você e pela pessoa. Então, isso é um jogo. Talvez no primeiro momento você queira responder e você sofra se você não responder. No segundo momento você, mais ou menos. No terceiro você não liga mais. Você não tá mais ligando para aquilo que está acontecendo. E aí não deixa de ser saudável, como a Carolina colocou lá. Então isso é um processo. Talvez no início seja ruim. E aí você precisa explodir com o teu marido no banheiro e tal. E tudo bem. Mas depois é um processo que não te faz mais mal se você trabalhar isso, entendeu? Tolerância, né? Acho que é uma palavra que eu gosto muito, tolerância. Tolerância também. Acho que foi um dos pontos que eu mais tive que trabalhar na minha vida, e eu diria que ele tem grande culpa, né? Dos resultados que eu construí, né? Tem uma frase que eu gosto muito que eu levo para a vida, anota aí também todo mundo. Você prefere estar sempre certo ou evoluir? É. Anota essa frase. Essa frase É, resolve 80% dos seus problemas. até no casamento. 80% dos seus problemas. É impressionante. Todo dia eu penso nela. Porque eu penso nela quando em algum momento que eu tenho que tolerar, que eu tenho que levar para casa alguma coisa. E você sente, né? Essa evolução faz parte. Você sente uma chama, você sente ardendo. Cara, eu preciso falar, eu preciso responder. Eu preciso falar É, alguma coisa. Eu preciso, porque é é, minha opinião. Eu que estou certo. Eu não sei o que. Então, assim, é só eu. Deixa de lado. Evolui, engole. Dói, é difícil, né? Mas a Carolina fala: o que que eu faço? Qual é a hora certa? Tem hora que você não tem hora certa. Tem hora que você vai fazer. tá Você certo. tem que responder numa ginástica, vai ter uma válvula de escape, né? Vai correr, vai nadar, vai fazer um Isso aí, exercício. É ali isso que você aí. vai responder. Não é para a pessoa. Porque se responder é uma bola de neve, né? Nunca vai terminar. É. Gente, é um negócio tão assim, não é simples, é prática, mas é algo que, se feito, se bem feito, se praticado, evita separação, acabar com família, acabar com negócios. Sucesso em business, tipo, muita coisa. Gestão de time, gestão de equipe. Então aí a gente pode entrar no não que você toma, como a Gabriela Falcone botou aqui, o não que você toma, como é que você lida com o não que você toma, se você leva pro pessoal, se você quer fugir do não e nunca mais tomar nenhum não, se você aí você treina e começa a tomar bastante não, você treina e aí aquilo começa a ser ignorar aquilo, entender que aquele não é a pessoa não tá afim de fazer algo para mudar a vida dela, não é um não para você, é um não para a vida dela, que ela não quer, que ela não está precisando naquele momento, que ela não enxergou, que não é a fase dela e etc. Então você começa a tirar do teu colo, né, aquilo. O time que um fala uma coisa, outro fala outra, que um não lhe dá, o time que pega o downline e guarda só para ele, o outro que abre mais, um que não se comunica, o que se comunica. Então você começa a entender como é que está a vida, como é que está a realidade, como é que está uma fase da vida daquela pessoa, entender e não falar só de business, falar também da vida, né? De empatia, de você poder olhar para outra pessoa. Um cara que te xinga no trânsito, putz, ele deve estar passando por um problema particular, ele está descarregando no trânsito, e você olhar para aquilo e falar assim, cara, ele deve estar com um problema, deixa ele, com o problema dele, tipo, a evolução máxima, né? A nível Jesus Cristo, Deus abençoe, né? Putz, segue tua vida, Deus abençoe. E isso é prática, prática. Alguém que aparece doente, que você fica desesperado, teu filho começa a ter febre, você fica desesperado, ao invés de respirar, falar com o pediatra para poder tomar uma solução, você já fica desesperado, você já entra no Google desesperado. Então, tudo isso é prática, ao longo do nosso dia a dia, ao longo da nossa vida, tudo isso é prática. Quem para raciocinar em cima, normalmente tem mais controle da situação e acha uma resposta mais plausível. Quem age por impulso, medular, lembra? Não entra racional, é medular, normalmente erra. Normalmente erra.
tá? Então é esse o grande ensinamento que o Daniel Kahneman traz pra gente, assim. Não, perfeito. E é difícil isso, né? Não é que a gente Nossa, pratica isso todo dia também, gente. Não é que a gente sabe muito. o racional, né? Mas é uma prática constante. Mas até respondendo a Gabriela Falcone, deixando para todo mundo aí, quando tiver esse momento de, ó, eu tenho problema com não, né? Quando tiver esse momento que você identificou que você tem problema com alguma coisa, com alguma situação, com algum não, com alguma barreira que aconteceu, agradeça. Porque são momentos raros na nossa vida como ser humano, identificar isso para a gente evoluir. Nossa, eu tenho um problema com não. Agradeça e vai para cima. Porque se você fugir disso, você não cresce. Ah, eu tenho problema para falar com tal fulano. Agradeça e vai falar com tal fulano. Porque se você não falar, você não cresce. Isso questões familiares também, problemas familiares, problema na família, tudo no negócio, para você prospectar, para você vender seu business, vender seu produto, vender seu plano de negócio, tudo. Ah, eu tenho problema com aquele. Identifica o problema e vai para cima, né? Faz parte da inteligência artificial. O Fabiano falou muito bem, né? Primeiro, autoconhecimento. O que você está sentindo? Com o não. Puta, é raiva, é medo, é frustração, é angústia, é o quê? É frustração, puta. Então, se eu estou sentindo frustração, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que fazer mais, eu tenho que praticar. Então, eu vou ter que. Se eu tenho medo do não, eu vou ter que falar com 50 pessoas para ouvir 50 nãos. E aí, daqui a pouco, esse desafio ele vai começar a sumir, né? E quando você tem empatia, principalmente numa negociação, né, numa mesa, sabendo de tudo isso, você consegue vender mais o seu negócio, porque você contorna a objeção muito mais fácil. Você está tentando viver o que a outra pessoa está vivendo ali, tentando pensar o que a outra pessoa está pensando. Então fica mais fácil, fica mais leve, fica mais natural isso. E fica natural, não é uma coisa que você faz forçado. Fica natural, né? Aí. Vamos ao teste? Tá, tem mais um teste aí, né? Show. Esse é o teste verdadeiro. Todo mundo com papel e caneta na mão. Você que está vendo ao vivo, você que está vendo gravado. Papel e caneta na mão. Você só vai marcar A, B ou C, tá? Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se quiser fazer também, Fê, faz aí. São 9 perguntas, que eu vou. Cada pergunta tem a opção A, B ou C. Você só marca A, B ou C. Depois eu dou o gabarito do alto índice de coeficiente emocional e você vê se você marcou essa ou não, tá? Não precisa falar para ninguém, não. Fica você com você mesmo aí. Vamos lá? Caneta, papel na mão. Podemos? Não precisa copiar a pergunta, tá, gente? É só marcar A, B ou C. Posso ver? Vai lá. Vamos lá. Primeira, você está em um avião que, de repente, passa por uma turbulência muito forte e começa a balançar de um lado para o outro. O que que você faz? Opção A: continuo lendo ou assistindo o que for. Sei que turbulências são coisas comuns. Opção B: fico observando com atenção a reação dos comissários de bordo e talvez até leia o cartão de instrução de emergência. Opção C: não tenho certeza do que faria, nunca passei por isso. A, B ou C? Tem que ter mais uma opção aí, mas tudo bem. Não, eu tô fazendo Tô- teste real aqui. Iria pro banheiro vomitar, enfim. Vamos lá. Pergunta número 2. Você não levou um grupo de crianças de 4 anos para um parque. Então você levou um grupo de crianças de 4 anos para um parque. E uma delas começa a chorar desesperadamente porque as outras não querem brincar com ela. O que que você faz? Opção A: converso com ela e tento descobrir maneiras de fazer com que as crianças brinquem com ela. Opção B: peço com carinho para ela não chorar e lhe apresento um outro tipo de brincadeira. Opção C: deixo as crianças lidarem com isso por conta própria para crescerem logo como eu cresci. Essa é sua. Ai, ai, ai. Depois que eu virei pai, eu mudei.
Nossa, aqui é discussão. Eu e a Beca tem muito disso. Você é C nessa, com certeza. Vamos lá. Próxima. Você tinha uma esperança de conseguir uma nota máxima numa prova, mas acabou de descobrir que você não se saiu bem. Então, opção A: planejo como melhorar minha nota e resolvo seguir com os meus planos. Opção B: digo a mim mesmo que realmente não importa muito como fui nessa prova e me concentro em outras matérias às quais eu sou bom. Opção C: vou até o professor e bato boca com ele. Vamos lá, A, B ou C. Próximo. Você é um vendedor e começou o seu dia ligando para os seus clientes potenciais. Olha aí, ó, todos vocês. 15 das primeiras 15 pessoas te rejeitaram e você está desanimando. Como você age? Isso não foi eu que fiz não, tá, gente? É real, tá? É real. Então é para vocês essa, tá? Então você foi rejeitado, ligou para 15 e os 15 te rejeitaram. Aconteceu já com alguém isso? Não. Como você reage? Opção A: avalio se a minha abordagem está me prejudicando e diminuindo a chance de fechar a venda e eu tento uma nova. Essa é a A. B: desisto e espero ter mais sorte amanhã. Paro de fazer o que eu estou fazendo e deixo para amanhã. 3: começa a considerar uma outra área de trabalho. Aquele cara impulsivo, isso não é para mim, eu desisto, Explodiu. esse É o que negócio desiste em uma semana esse. é o que desiste em uma semana, é isso aí. Próximo. Você é gerente em uma empresa e preza pelo respeito à diversidade ética, sexual e etc. Porém, você escuta uma piadinha racista, machista ou homofóbica alto, onde todo mundo está ouvindo. O que você faz? Opção A: chamo quem contou a tal da piada em particular e repreendo, e sugiro que passe por um programa de treinamento de diversidades. Opção B: reajo na hora e digo em público mesmo que esse tipo de piada é inadequada e não será tolerada na organização. Opção C: ignoro, é só uma piada. A, B ou C. E não adianta, gente, você ficar pensando no qual seria o gabarito não, tá? O ideal é você responder por você. Afinal de contas, você não vai ter que mostrar o gabarito para ninguém. Próxima. Você está tentando acalmar um amigo seu que teve um ataque de nervos com um motorista que o cortou de repente no trânsito. Tá? Então, você está tentando acalmar um cara que está nervoso no trânsito. Opção A. O que você faz? Opção A. Conto a ele que já vivi algo assim, que eu também reagi como ele e que não valeu a pena definitivamente. Opção B. Tento distraí-lo, colocando uma música alta que ele adora e não falo nada. Opção C: concordo com a raiva dele, mas lhe digo para esquecer isso, que ele está bem e que isso acontece mesmo, infelizmente. A, B ou C? Essa te pegou aí, Fê. Nossa, já aconteceu, cara, quase todas já aconteceu numa situação Comigo, semelhante. comigo Muito também. louco. A das crianças várias vezes, inclusive. Nossa. Vamos lá, próximo. Acho que é a sétima essa. Você e seu namorado ou namorada entraram numa discussão que se transformou em uma competição de gritos e ataques pessoais, mesmo não querendo. O que fazer? A. Paro de discutir, guardo os meus pensamentos e depois de alguns minutos, quando tudo estiver mais calmo, tento argumentar de uma forma mais clara possível. B. Digo que estou arrependido e peço a ele ou ela para me pedir desculpas também. Desculpa, mas tu também tá errado. Pede desculpa pra mim, pô. Letra C. Permaneço em silêncio e não importa o que ele ou ela diga, eu ignoro. A, B ou C? Oitava e penúltima.
Você deve liderar um grupo que está tentando chegar a uma solução criativa para um problema recorrente de trabalho. O que você faz primeiro? A. Elabora uma pauta, defina um tempo para a discussão de cada item para o tempo poder render melhor. B. Começa uma reunião com um brainstorm, encorajando todos a anotarem suas ideias, falarem independente de qualquer coisa e não se importarem com o que estão falando. C. Deixe que as pessoas tenham tempo para se conhecerem melhor antes de nós começarmos. E a última. Seu filho de 5 anos é extremamente tímido e sente medo de novos lugares, novos ambientes, de falar com pessoas. Isso desde que ele nasceu. O que você faz? A. Leva para um psiquiatra. B. Penso numa sequência de experiências desafiadoras que vão ensiná-lo a lidar com novas pessoas e novos lugares. C. Aceito que ele tem um temperamento tímido e penso numa forma de poder protegê-lo e tirá-lo de qualquer tipo de situação como essa. Todo mundo? Foi? Muito bom. Então vamos lá. Vamos lá. Quem tem um maior nível de coeficiente emocional, eu vou falar só o maior, tá? Não vou falar os outros, não, só para. Qual era o gabarito do negócio lá? A primeira, do avião, né? Que de repente passa por uma turbulência, começa a balançar de um lado para o outro, o que você faz? Você continua lendo ou assistindo o que for, se as turbulências são comuns. Esse é o gabarito para quem tem um alto índice de coeficiente emocional. Ele continua fazendo o que tem que fazer, porque ele sabe que aquilo ali é uma coisa comum. Não tem justificativa pela escolha, tá, gente? Você pode concordar ou não, tô te dando o gabarito do testezinho. Tá? A outra era, ficava observando a reação das comissárias, e aí já li instrução de emergência. Não é essa. E não tenho certeza porque nunca passei por isso. Também não é essa, porque quem tem alto índice de controle emocional já falaria que, cara, é normal turbulência, eu já sei que é normal, então segue o jogo. Essa seria a maior nota, tá? A de criança de 4 anos, que uma começa a berrar, chorar, e, né, porque aquela outra criança não quer brincar com ela. A melhor maneira de acontecer é peço com carinho para ela não chorar e lhe apresento outras brincadeiras. É a letra B. Tá? Então a primeira, desculpa, é melhor falar a letra, né? A primeira é a letra A, o gabarito, a segunda é a letra B, o gabarito, tá? Terceira. Você tinha uma esperança de conseguir uma nota máxima na prova, mas acabou de descobrir que não se saiu bem, tá? Qual é o gabarito? Planejo como melhorar minha nota e resolvo seguir com meus planos. A. Gabarito letra A. Próximo, você é um vendedor que começou ligando o dos 15, que você toma 15 não seguidos ali, né? Qual é a melhor maneira? Obviamente, letra A, avalio a minha abordagem que não está boa e tento melhorar. Letra A, pergunta número 4, gabarito letra A. 5. Você é um gerente de uma empresa, preza pelo respeito, diversidade de ética, de etnia, de sexual e tal, e viu uma pessoa falando coisas homofóbicas lá. Qual é a melhor maneira de você fazer isso? Chamar no particular e repreender para ela poder não realizar mais aquilo. Letra A de novo. Tá? Gabarito, letra A. Essa aqui é a sexta. Você está tentando acalmar um amigo que teve um ataque de nervos com o motorista. E aí já ficou louco lá. Qual é o gabarito? Conto a ele, letra A, conto a ele que algo assim já aconteceu com você, né? Você se coloca na posição da pessoa e diz que não valeu a pena aquele tipo de atitude, quando você vivenciou aquilo. Letra A, gabarito da sexta. Sétima, você e seu namorado entram numa discussão ferrenha e etc, gritos, ataques e etc. Aí as opções eram: para de discutir, guarda meus pensamentos. A B, digo que estou arrependido, mas você tem que pedir desculpa para mim também.
e a C fica em silêncio e não importa é nada, você ignora. O gabarito letra A para de discutir, deixa acalmar os ânimos e depois volta a falar sobre o tema. Letra A, o gabarito. Oitava e penúltima. Você deve liderar um grupo que está tentando chegar a uma solução criativa para um problema recorrente de trabalho. O que você faria primeiro? Né? Elaborar uma pauta definindo o tema para a discussão de cada item, né? O segundo, começa uma reunião com brainstorm. E terceiro, deixa as pessoas tenham tempo para poder se conhecer. O gabarito é letra B. Começo com uma reunião de brainstorm, encorajando todos a anotarem as suas ideias e falarem independente do que pensam. Gabarito letra B. E a última, seu filho de 5 anos é muito tímido e ele sente medo de lugares e pessoas e etc. Letra A é levar para um psiquiatra. Letra B é pensar numa sequência de experiências desafiadoras para ele poder vivenciar aquilo ao seu lado. E a terceira é protegê-lo ao máximo possível. Obviamente, essa é a letra B. Fazer com que a criança passe por experiências e que ele se desenvolva com aquilo. Então, acabou. Nota máxima seria quem anotou todos do gabarito. E aí tem quem errou uma ou errou outra, tem umas outras situações aí para poder. Então, se você tirou 90, você tem um alto índice de coeficiente. Ele tem uma nota, 90 significa 9,6, foi o que foi a minha nota lá. 90 significa 9,6. Aí ele vai dando as abrangências, tá? Desculpa, 90 significa 10, nota 10. 80 significa 9,6, Mas ele vai como é dando que mais faz? nota. Errou quantos? Tem que errar quantos? Errar um, você pode errar até dois, que você está no alto índice de coeficiente emocional, Boa. que é de 7 alguma coisa para cima. Agora, se você está abaixo, você tem que evoluir para melhorar teu coeficiente emocional. E se você está com 4 para baixo, ou seja, dos 9 você só fez 4 de gabarito, você está mal. Você tem que Praticar. praticar o autocontrole aí. Isso aí. Boa. Caralho, é muito bom. É umas perguntas muito Foda, velho. cotidiano, né? Eu errei justamente aquele que você falou que eu erraria. Foi o Cara, eu que eu errei. errei dois aqui. Eu errei esse aí. Eu errei um, eu errei aquele. Como a gente ia se conduzir, né? Como é que a gente ia É, se colocar, né? exatamente. Cara, Exatamente. muito bom, gostei. Porque às vezes o ignorar e deixar pra lá também não é o certo. Essa eu errei. Eu errei também. É isso aí. Mas Bom, bem, cara, muito bom. Tava vendo aqui se tinha alguma outra pergunta. Nada. Cara, eu gostei muito assim do papo, né? Deu para pegar bastante coisa, né? Então, assim, só recapitulando um pouco os temas, né, da gestão emocional, né? Como que a gente pode praticar isso diariamente, né? E a gente acaba realmente explorando muito isso no nosso dia a dia. E quanto maior é o seu cargo, sua posição, quanto mais pessoas você lida no seu dia a dia, no trabalho, com sua equipe, maior é a sua responsabilidade e isso faz com que você exerça mais, pratique mais algumas coisas relacionadas ao seu emocional, né? Então, autoconhecimento, entender o que você está tendo naquela situação, e isso tem que ser fração de segundo. Estourou uma pipa, estourou um conflito, estourou uma discussão, em fração de segundo você tem que identificar o que você tem. Cara, tô com raiva, tô com frustração, tô triste, o que tem no meu peito, angustiado. Tem que ser rápido isso. A partir do momento que você identificou isso, e aí você faz a sua gestão. Pô, eu tô triste, por quê? Né? Por que eu tô tão triste assim com isso que aconteceu aqui agora? Deixa eu pensar sobre isso, né? É causa e efeito, né? Se o efeito é a tristeza, o que que causou isso? Que normal, é autorresponsabilidade, o Fabiano falou. O que que eu fiz na causa que me gerou a tristeza? Então, assumir a responsabilidade do seu comportamento frente àquela situação. Empatia é um ponto também que é muito relevante na inteligência emocional para você se colocar no lugar dos outros e tentar pensar igual. Nesse teste mesmo que ele colocou, né? Você vê, tinha perguntas relacionadas à empatia do trânsito. Pô, eu sei que você está vivendo, eu já vivi coisa igual. Como é que eu posso te ajudar? Empatia. Cara, e aí eu colocaria habilidades sociais, né? E consciência social. Habilidades e consciência social. Porque muitas vezes você vai estar vendo a situação até de fora. E essa sensibilidade é importante também para você, de repente, tomar atitude.
Porque o que importa na inteligência emocional, na gestão emocional, é a atitude que você faz, né? Que você gera. Qual é a sua atitude frente àquela situação? Seja com você só, né, no individual, ou seja numa situação. Principalmente quando você é um líder, quando você tem grupos e tal, coordenador, gerente de área e tal. O que que você tem que fazer ali, né? Que é o do teste também, né? O cara falou um monte de coisa lá, você tem que chamar o cara no privado, né? Então, educar o cara, feedback é sempre no privado. Elogio é no reconhecimento, elogio é sempre na frente de todo mundo. Agora, puxada de orelha é sempre no privado. Ter essa consciência, esse sentimento, essa sensibilidade social, ela é importante para você desenvolver a sua gestão emocional, né? A sua inteligência emocional. Beleza? Gente, anotando isso aí, todo dia vocês vão ter alguma situação. Todo dia vocês vão ter alguma situação. Todo dia. Ah, não é que amanhã não vou. Todo dia você vai ter uma situação. Tenta relembrar desse papo. Tenta pegar os pontos. Tenta transcrever isso. Passo um, passo dois, passo três, passo quatro. Aconteceu? Vai para o passo um, passo dois, passo três, passo quatro. E aí vai praticando, praticando, praticando. Tá? E é isso. Acho que Isso aí. tem muito Belo tema. segredo. Só prática e Belo muito tema. trabalho. Quer colocar algum ponto? Não, só, cara, é, acho que uma técnica que a gente pode sempre usar é a respiração, né? Poucas pessoas levam a sério a respiração, né? A respiração ela é muito importante, não só para meditar, mas para pensar. Então, quando você. A regra dos 10 segundos, né? A Giovana colocou aqui, eu não consigo contar até 10, mas existe isso. A regra dos 10 segundos é respira, conta até 10, porque quando você respira, conta até 10, sai do medular, entra para o racional e você consegue abordar de uma maneira diferente. Quando você não conta nada, não respira nada, já sai de supetão e às vezes você se arrepende. Então Perfeito. procura, Então é né, importante. Importante demais. respira, respira e vai. Tem uma técnica de respiração da SEAL, né, a Marinha Americana, que é 4-4-4. Muito boa. Essa eu não conheço. Não? Deu uma pipa. Alguma agonia, alguma coisa aconteceu. 4 segundos respirando. Inspira 4 segundos. Trava a respiração 4 segundos. Solta 4 segundos. Inspira, para, solta. Respiração quadrada, Gabriela. Eu não sabia o nome. Legal, hein? 4-4-4. Muito boa. Muito boa. Dá tempo de Be- pensar para responder. Beleza? Show de bola. Tamo junto, galera. Boa semana aí pra todo mundo. Valeu. Beijo. Beijo. Valeu, Doc. Abração. Valeu, irmão. Fica com Deus.